Será que atacante de 1,90 m de altura, que jogou a última temporada no futebol europeu, está próximo de se tornar o primeiro reforço do treinador Dorival Júnior no Corinthians? Jovem goleiro das categorias de base, que estava emprestado a gigante italiano, retornou bem antes do término do contrato e o Corinthians completou uma semana de trabalhos visando o próximo compromisso, que será a exatamente daqui uma semana pelo Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor deixem o like. E você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Vamos começar esse vídeo de hoje falando sobre trabalhos. O Corinthians completou uma semana de trabalhos visando o próximo compromisso, se preparando para o próximo compromisso, que será daqui a exatamente uma semana diante do Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians completou uma semana de trabalhos. Lembrando que o último jogo oficial aconteceu no dia 12 de junho, quando fomos até a Arena do Grêmio jogar contra o Grêmio. Resultado de 1-1, aquele jogo que foi válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois daquele jogo, os atletas entraram de férias e ficaram 15 dias descansando, claro, também fazendo trabalhos físicos, mas os jogadores retornaram no último sábado, o sábado retrasado, dia 28 de junho. Foram 15 dias de intervalo e justamente ontem, que foi sábado, no dia 5 de julho, o Corinthians completou uma semana de trabalhos intensos, Dorival Júnior tentando implantar a sua metodologia de trabalho, então os trabalhos ainda seguem. Corinthians jogará daqui uma semana, exatamente daqui uma semana contra o Bragantino, então teremos ainda mais uma semana de trabalhos. Corinthians receberá no domingo que vem a equipe do Bragantino dentro da nossa casa na Neoquímica Arena. Jogo também que teremos a estreia do reconhecimento facial na nossa casa. A minha opinião quanto ao Corinthians ter completado uma semana de trabalhos é a seguinte. Eu confesso a vocês que eu esperava que teríamos trabalhos de forma diferenciadas. Como assim, capitão? Vamos lá. Como o Corinthians ficou 15 dias parado e essa paralisação, por incrível que pareça, tiveram até algumas críticas, muitos dizendo que teria que ter aproveitado o máximo desses dias para poder trabalhar, para o Dorival Júnior poder trabalhar, a maioria concordando que uma semana de férias já era suficiente. Enfim, foram 2 semanas e ao meu ponto de vista, eu particularmente achei que teríamos trabalhos pelo menos durante 3 dias na semana em 2 períodos. De manhã, de repente, visando trabalhos táticos ou trabalhos físicos e na parte da tarde trabalhos táticos ou físicos, claro, ao contrário do que trabalhasse no período anterior. Mas até o momento não aconteceu, temos essa semana toda pela frente, de repente pode ser que se intensifiquem os trabalhos, mas ao meu ponto de vista eu gostaria que tivéssemos tido aí pelo menos 2 a 3 vezes na semana trabalhos em 2 períodos, mas quem sabe essa semana de repente o calendário possa intensificar. Eu também gostaria que o Corinthians tivesse feito pelo menos um jogo treino nesse período, pela questão de ritmo e tudo mais. Só que, mesmo eu pensando dessa forma, absolutamente que eu estou confiando totalmente no que foi planejado pelo treinador Dorival Júnior e todo o departamento de futebol profissional. Eu acredito que o Corinthians voltará bem após esse período parado. E agora vamos falar sobre retorno de jovem goleiro das categorias de base que estava emprestado para gigante europeu, mais precisamente um gigante italiano, e acabou retornando antes do término do contrato de empréstimo. Eu vou contar tudo certinho a vocês. No ano passado, mais precisamente no final do mês de agosto, o Corinthians fechou com a Roma da Itália o empréstimo do goleiro Rafael, que pertence ao Sub-17. Corinthians acabou emprestando o jogador para a equipe italiana
com um valor de compra fixado, no caso acima de 700 mil reais, caso a equipe italiana decidisse ficar com o jogador. Detalhe, esse empréstimo ia até o final do ano que vem, só que, para a surpresa de todos, o Rafael já está de volta, é isso mesmo. O Rafael retornou, já se reapresentou ao Corinthians, isso aconteceu no final dessa semana. Estamos falando então de um contrato que se encerrou bem antes do que foi estipulado, e o Rafael agora volta para disputar a posição com o titularíssimo, que é o Gustavo Milani. Sabemos que o Milani hoje é uma das peças mais importantes que o Rafael Larrutia tem no Sub-17. Então, o Rafael, que havia ido para a Itália para ficar por empréstimo até o final do ano que vem, acabou retornando de forma antecipada e agora acabou se tornando mais uma opção para o Rafael Larrutia no Sub-17 do Corinthians. A minha opinião quanto ao retorno do Rafael é a seguinte. Bom, estamos falando de um goleiro que já teve seus momentos de muita importância dentro do Corinthians, é considerado um destaque, é considerado uma promessa que já está se tornando uma realidade. O Rafael foi titular no título do Corinthians do Campeonato Paulista Sub-15 no ano de 2023, sendo um dos principais destaques da equipe, e acabou chamando a atenção da Roma. As negociações aconteceram, ele foi para lá, e eu acredito que uma série de fatores devem ter ocorrido para ele ter retornado de forma antecipada. Na minha visão, dentre os principais, até questões envolvendo a adaptação do jogador. Ainda é muito jovem, estamos falando de um jovem de 17 anos. É claro que não estou aqui afirmando, é apenas minha opinião, não estou dizendo que é questão de adaptação, mas para o contrato ter sido rompido de forma antecipada e bem antes, porque o que estava em contrato era para ele ficar até o final do ano que vem, então acredito que devem ter acontecido uma série de fatores para que ele tenha retornado. Desejo sorte para ele, é um ótimo goleiro, claro, vai ter que disputar ali com o Gustavo Milani a titularidade, e vai aumentar ali a concorrência que hoje o Timão tem. Quem ganha é o Rafael Larrutia com uma peça a mais. Enfim, desejo sorte para ele nessa volta dele ao Timão. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre reforços do Corinthians, aliás, possibilidade de reforço. Será que atacante de 30 anos, 1,90 m de altura, que jogou a última temporada no futebol europeu, mais precisamente na Premier League, está próximo de se tornar o primeiro reforço do treinador Dorival Júnior no Corinthians? Em breve entraremos na janela de transferências do futebol brasileiro, e muito breve. Hoje é dia 6 de julho, para quem está assistindo esse vídeo nessa data, hoje 6 de julho, e daqui a 4 dias abrirá a janela de transferências do futebol brasileiro, no dia 10, e aí começarão todas as movimentações do famoso mercado da bola. Eu sempre falo para vocês que esse período de mercado da bola, de transferências, quem chega, quem sai, é um período que acaba mexendo e muito com nós torcedores. Isso acaba trazendo muitas expectativas para nós. Quem chegará no Corinthians? Quem será o reforço ou os reforços do Timão? Fato é que o Corinthians está no mercado de uma forma muito discreta. O Corinthians tentou contratar o Biel e acabou desistindo. Para mim, vários fatores podem ter influenciado para não ter fechado o contrato, não somente pela falta de dinheiro, mas também eu vejo o Sporting, de repente, não tendo segurança em fechar um acordo com uma diretoria que é interina. Muitas coisas acabam, digamos assim, sendo fundamentais nesse momento. Então, com a desistência do Biel, um outro jogador acabou tendo, digamos assim, o foco voltado para ele, que é o Carlos Vinícius, atacante de 30 anos. O Carlos Vinícius está livre no mercado, conforme eu já venho atualizando para vocês.
as coisas entre Corinthians e Carlos Vinícius estão evoluindo. Primeiro ele pediu um salário alto, aí o Corinthians não aceitou, ele aceitou diminuir os valores e depois disso as coisas evoluíram. E também o fato dele ter, digamos assim, desistido de receber luvas, informações que também tivemos na última semana, as coisas, digamos assim, evoluíram ainda mais. Então hoje, no atual cenário, um Corinthians discreto no mercado, que até o momento tivemos poucos nomes ligados ao Corinthians. Claro, com o passar dos dias, muitos nomes serão ligados. Até o momento, lembrando rapidamente, o Kelvin, goleiro, que estava no futebol português, teve seu nome ligado. O Davi Pastor, lateral direito, também teve seu nome ligado. O Biel, que as conversas, as negociações foram encerradas. Tivemos o Quinteiro também, meio-campista colombiano, que teve seu nome ligado ao Corinthians com informações dizendo que o atleta foi oferecido ao Timão, e o Carlos Vinícius. Então, como eu disse a vocês, por enquanto as coisas se encontram de forma discreta, se alguma coisa estiver acontecendo está bem escondido, mas hoje, analisando o cenário, o Carlos Vinícius tem chance de se tornar o primeiro reforço do Dorival Júnior no Corinthians, porque hoje é o nome que, digamos assim, pelo menos aparentemente está mais próximo. Claro, ainda não tem nada definido, vamos aguardar as próximas horas, próximos dias, para acompanharmos se haverá alguma definição. Dorival chegou no Corinthians há 2 meses e absolutamente que ele aguarda reforços para que o elenco fique mais qualificado. A minha opinião, quanto às possibilidades do Carlos Vinícius se tornar o primeiro reforço do Dorival no Corinthians é a seguinte. Bom, o Dorival completou 2 meses no Corinthians, são 11 jogos que o Dorival fez até aqui. Até o momento são 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Um Dorival que ainda procura encontrar o melhor esquema tático, a melhor forma que o Corinthians possa para apresentar um grande futebol, e absolutamente que é um Dorival que aguarda reforços agora também nessa janela de transferência. Eu sempre falo para vocês que eu gosto do elenco do Corinthians, eu acredito no elenco do Corinthians, mas absolutamente que se chegarem mais reforços, claro que será de extrema importância, o Corinthians precisa, alguns setores precisam de reforço. O Carlos Vinícius pode se tornar o primeiro reforço da era Dorival Júnior no Corinthians? Claro que sim, tem grandes chances. Para mim, o Carlos Vinícius está próximo. Pelas atualizações que nós tivemos nos últimos dias, acontece isso, o jogador vai, diminui a pedida. Para mim, hoje, aparentemente, o Carlos Vinícius é o nome mais próximo, é o nome, digamos assim, que está mais próximo de se tornar o primeiro reforço do Dorival Júnior no Corinthians. Eu particularmente gosto do jogador, gosto do estilo de jogo dele, não vai chegar para resolver os problemas do ataque do Corinthians, é uma peça de recomposição, mas eu gosto, é um centroavante fixo, tem 1,90 m de altura, faz bem o pivô, excelentíssimo na jogada aérea, finaliza muito bem, esteve no futebol europeu nos anos anteriores. Então, para mim, seria um reforço que chegaria para somar, mas não para resolver os principais problemas. Eu acho que em questão de ataque, o Corinthians vai ter que lutar muito. Na verdade, é pela permanência do Yuri Alberto. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Usem aqui o campo dos comentários e expressem as suas opiniões sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês estão achando da intensidade dos trabalhos do Corinthians durante essa última semana, visando o próximo compromisso, que será na semana que vem? E quanto ao retorno do goleiro Rafael, por que vocês acham que ele voltou tão antes do término do contrato? E sobre as grandes possibilidades do Carlos Vinícius se tornar o primeiro reforço da era Dorival Júnior no Corinthians. Vocês gostam dessa possibilidade? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo, é nóis, um abraço, vai Corinthians!